galera! Bem-vindo de volta aí às nossas aulas de geometria analítica. Na última aula, nós estudamos distância entre dois pontos distintos no plano, ok? Vimos como calcula a distância entre esses dois pontos, né? Aquela fórmula, professor, eu posso usar essa fórmula quando os dois pontos estão alinhados horizontalmente ou verticalmente? Pode usar a fórmula, ok? Mas não tem necessidade. Ela é uma fórmula geral e a gente vai querer usar ela para os casos mais complicadinhos, que são dois pontos quaisquer. Tudo bem? Então, vamos lá resolver um exercício sobre isso aí, para que a gente possa pegar rapidinho o tino de como calcula a distância entre dois pontos aí. Então, nosso exercício é esse aqui, ó. Vamos lá. Considere um triângulo no plano definido pelos pontos A, 3, 0, B, -1, 2 e C, -2, -2. Classificar esse triângulo quanto ao lado e quanto ao ângulo. Então, se eu quero... O problema é que é o seguinte, que a gente classifica o triângulo em relação aos lados dele, né? Quanto aos lados. Bom, um triângulo quanto aos lados pode ser classificado como equilátero, possui 3 ângulos e 3 lados iguais, isósceles, possui pelo menos 2 lados e 2 ângulos iguais, e escaleno, que possui os 3 ângulos e 3 lados iguais. Então, a gente vai precisar saber quais são as medidas dos lados desse triângulo, tá? E a gente quer classificar também em relação ao ângulo. Então, é o triângulo acutângulo, que tem os 3 ângulos agudos de medida menor que 90 graus. O triângulo retângulo, aquele que tem um ângulo com medida de um ângulo reto de 90 graus. E o triângulo obtusângulo, que tem um ângulo obtuso de medida entre 90 e 180 graus. Bom, então a primeira coisa é descobrir quanto mede os lados desse triângulo. E aí que entra a nossa geometria analítica, a nossa distância entre dois pontos. Como que eu vou saber qual que é a distância, quanto vale esse lado AB? Deixa eu mudar de cor aqui. Bom, esse lado AB, eu vou chamar ele de D1, tá? A distância dele. Esse lado BC eu vou chamar de D2 e esse lado AC eu vou chamar de D3. Tudo bem? Bom, eu quero saber quais são quem é D1, D2, D3. Então, D1 nada mais é que a distância dos pontos A e B. Então, D1 nada mais é que a distância entre os pontos A e B. Vamos colocar aqui quem que é o ponto A, só para a gente não perder. O ponto A é 3, 0 e o ponto B é -1, 2. Então, vamos calcular a distância entre eles. Distância entre A e B ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, lembrar da fórmula, tá? É igual a... O que que eu faço aqui? A diferença... Bom, gente, eu vou voltar aqui. A gente já sabe como calcula a distância. Basta eu tomar a raiz. Não precisa de lembrar sempre da fórmula, não. É a diferença das abscissas. Quem que é a abscissa de A? 3. Menos. Quem que é a abscissa de B? -1 ao quadrado. Professor, eu posso fazer B menos A ou A menos B? Tanto faz. Como a gente está levando essa diferença ao quadrado aqui, o sinal não vai mudar para a gente, ok? Mas a diferença das ordenadas. A ordenada de A é 0 e a ordenada de B é 2. Então, essa é a conta que a gente tem que fazer. Quanto que dá isso? Raiz quadrada de 3, aqui fica 3 menos -1, 3 mais 1. Então, isso aqui dá 4. 4 ao quadrado, 16. E aqui, 0 menos 2 ao quadrado dá 4. Então, um lado desse triângulo mede raiz de 20. Ok? Vamos lá para a distância entre... Deixa eu subir um pouquinho a nossa tela. A distância entre a distância D2. A distância D2 é a distância entre B e C. Vamos colocar os pontos aqui para a gente não se perder. O ponto B, a gente sabe que é -1, 2. E o ponto C, a gente sabe que é -2, -2. Então, vamos lá. Distância entre B e C é a raiz quadrada de quem? Diferença do x das abscissas ao quadrado. Então, -1 menos -2 ao quadrado, mais diferença das ordenadas. Ordenada de B, 2, menos ordenada de C, -2 também, ao quadrado. Então, isso dá quanto? Isso aqui dá 1 menos -2 é 1 mais 2. 1 mais 2 é 1. 1 ao quadrado é 1. Mais
2 menos menos 2 é 2 mais 2. 2 mais 2 é 4. 4 ao quadrado, 16. Então, essa distância é raiz de 17. Ok? E, por fim, eu quero saber quem é a distância D3. A distância D3, vou mudar aqui para não ficar muito embolado. Distância D3 nada mais é que a distância entre A e C. Vou colocar os pontos aqui, como de costume. A é o ponto 3, 0 e C é o ponto menos 2, menos 2. Então, a distância entre A e C é a raiz quadrada da diferença entre o x de A e o x de C ao quadrado, mais a diferença entre o y de A e o y de C ao quadrado. Então, isso aqui dá raiz de 3 menos menos 2 é 3 mais 2, que é 5, ao quadrado é 25. 0 menos menos 2 é 2, ao quadrado é 4. Então, raiz de 29. Então, olha o que a gente obteve aqui, galera. Os três lados do triângulo, ó. Raiz de 20, raiz de 17 e raiz de 29. Como esse triângulo tem três lados diferentes, a gente pode falar que esse é um triângulo escaleno. Escaleno. Ok? Bom, agora ele quer saber a relação que esse triângulo tem com seus ângulos. Será que esses três ângulos são agudos? Será que esses três ângulos são obtusos? Oh, desculpa, obtusos não tem como, né? Será que tem um ângulo reto? Será que tem um ângulo obtuso? Então, existe uma síntese que eu vou passar aqui para vocês. Quem que tiver interesse de pesquisar, pode pesquisar, mas eu vou falar rapidamente. Dá para fazer pela lei dos cossenos, por outras coisas que vocês estudaram, mas tem uma síntese que é super legal, que é a síntese de Clairaut. Bom, o que essa síntese fala? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar o maior lado desse triângulo. Quem que é o maior lado desse triângulo? O maior lado desse triângulo é raiz de 29. Então, você vai pegar o maior lado desse triângulo, raiz de 29, e elevar esse lado ao quadrado. Então, sempre assim, pega o maior lado e eleva ao quadrado. Você vai comparar esse valor com a soma dos outros dois lados ao quadrado. Então, eu vou comparar esse valor com raiz de 17 ao quadrado, raiz, mais raiz de 20 ao quadrado. A síntese de Clairaut fala para a gente o seguinte, se eu pego o maior lado de um triângulo e elevo ao quadrado e comparo com a soma dos outros dois lados ao quadrado, se essa soma for maior, se a quadrado desse lado maior for maior, esse triângulo é obtusângulo. Se for igual, é retângulo, que é o teorema de Pitágoras. E se for menor, é acutângulo. Então, no nosso caso aqui, olha, raiz de 29 ao quadrado é 29. Raiz de 17 ao quadrado é 17. Raiz de 20 ao quadrado é 20. Então, a gente tem aqui 29 e eu tenho que comparar 29 com 37. Obviamente, 29 é menor que 37, ok? Então, a síntese de Clairaut garante para a gente que esse triângulo é acutângulo, porque o maior lado ao quadrado é menor que a soma dos outros dois ao quadrado. Então, aqui a gente tem também um triângulo acutângulo, ok? Então, pronto. Classificamos o triângulo em relação ao ângulo e ao lado. Ao ângulo acutângulo e ao lado escaleno. Um abraço para vocês e até a próxima aula.